Bom, então a nossa aula está sendo gravada para que, se alguém não conseguiu chegar aqui a tempo, possa assistir depois no canal do YouTube, ou algum de vocês quiser revê-la, né? A gente também vai hoje fazer a revisão de Sociologia para avaliação, conforme ontem fizemos a de Filosofia, né? Vou apresentar o material aqui para vocês e a gente faz a revisão a partir do material, mesmo esquema, mesmo combinado lá da aula de Filosofia. A gente vai utilizar o que foi revisado nos materiais para a avaliação aqui do portal daqui a 2 semanas, não sei se essa semana ou na próxima. Então, da mesma forma que lá de Filosofia, o material da revisão de vocês de Sociologia está disponível aqui no blog. A gente vai começar a primeira parte dessa revisão pensando o conceito de cultura, né? Nós definimos lá na nossa primeira aula que a cultura era tudo aquilo que o homem faz para a sociologia, né? Diferenciamos esse conceito de cultura sociológico da aproximação que essa expressão tem do senso comum, aonde no senso comum cultura é confundida com erudição e talvez para alguns queira dizer um conhecimento refinado, né? E também do uso mais ligado ao sistema produtivo, onde cultura de alguma forma seria um processo de produção de alguma coisa no primeiro setor ali da agricultura, né? Dito isso, a gente, ao definir cultura como tudo aquilo que o homem faz, separa então o mundo social que nos cerca em biosfera e antroposfera. A cultura, no campo da sociologia, é o campo diametralmente oposto ao campo da natureza. Se é tudo aquilo que o homem faz, aquilo que não tem a ação do homem, a gente caracteriza, né, como sendo parte da biosfera, e aquilo que tem a ação humana nós caracterizamos como parte da antroposfera, da parte do mundo social produzida pelo homem, né? Desse todo que a gente pode chamar de cultura, que é a antroposfera, a gente pode dividir esse todo em cultura material, que é tudo aquilo que é produto da ação da ação humana e que eu posso tocar, que é palpável, e a cultura imaterial, que é tudo aquilo que é produto da ação humana e que eu não posso tocar, que não é palpável. Partindo daí, a gente tem a formulação lá no século passado pelo Edward Taylor do conceito de cultura como todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Esse conceito foi definido, então, pela primeira vez pelo Edward Taylor, né, que era um antropólogo, né? Pensando um pouco da onde ele trouxe esse conceito, a gente vai ter os antecedentes históricos do conceito de cultura, né? Já em 1690, John Locke, ao escrever o ensaio acerca do entendimento humano, procurou demonstrar que a mente humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas da capacidade ilimitada de obter conhecimentos através de um processo que hoje nós chamamos de endoculturação. Em referência a John Locke, Laraia cita o antropólogo americano Marvin Harris, que expressa bem as implicações da obra de Locke para a época. Nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas. Uma mudança no ambiente resulta numa mudança no comportamento. Então, lá em 1690, pela primeira vez, John Locke já nos aponta algo assim como uma construção de um espaço produzido pelo homem, como uma produção de uma antroposfera, né? Logo a seguir, pouco de um século depois, Jacques Turgot
afirmava que o homem é capaz de assegurar a retenção de suas ideias eruditas e comunicá-las para os outros homens e transmiti-las para os seus descendentes como uma herança sempre crescente. Ao afirmar isso, lá entre 1727 e 1781, o Jacques Turgot traz para a gente a ideia da nossa diferenciação nossa principal diferenciação enquanto seres humanos, que é a capacidade de construir um conjunto de símbolos e signos, que é a nossa linguagem, que nos permite passar de uma geração para outra os conhecimentos socialmente produzidos ao longo da história da humanidade. Então, a gente tem uma herança social sempre crescente e nascemos num mundo já socialmente construído, né? Nós nascemos dentro dessa antroposfera produzida pelo homem e recebemos como herança social, a partir da linguagem, o ensinamento das gerações passadas, que nos coloca já num mundo socialmente produzido e não num mundo do zero novamente, né? Ainda ali nos anos de 1700, o Jean-Jacques Rousseau, seguindo os passos do Luc e do Turgot, ao atribuir um grande papel à educação, chegando mesmo ao exagero de acreditar que esse processo teria a possibilidade de completar a transição entre os grandes macacos, chimpanzé, gorila e orangotango, e os homens, né? Acreditando que era o processo de construção dessa cultura social humana que poderia ter dado pontapé para o processo de transformação da genética ali dos grandes símios em seres humanos, né? Já agora, no século de 1900, o Kroeber escreveu que a maior realização da antropologia na primeira metade do século XX foi a ampliação e a classificação do conceito de cultura. Então, a partir dessas contribuições históricas, o Taylor cunhou aquele conceito de cultura que a gente viu lá no início, que é um todo complexo, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou os hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A partir desse conceito, a gente pode, em uma redução didática, afirmar, então, que cultura, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem faz, né? Esse processo de desenvolvimento do conceito de cultura, ele também coloca em xeque um conceito que era utilizado em larga escala no século passado, que é o conceito de civilização, né? Taylor, então, produziu nos anos em que a Europa sofreu um impacto da origem das espécies do Charles Darwin, e que a nascente antropologia foi dominada pela estreita perspectiva do evolucionismo unilinear, né? Por detrás de cada um desses estudos, predominava então a ideia de que a cultura desenvolve-se de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas pelas sociedades mais avançadas, uma espécie de contínuo de uma linha do tempo, né? Dessa maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser um processo discriminatório, né? Através do qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem, claro, para as sociedades das culturas europeias, que era a cultura da onde vinha esse observador, esse que estava vendo, né? Esse processo a gente chama nas ciências sociais de etnocentrismo, que marchavam então de mãos juntas, né, com a ciência, né? O que é o etnocentrismo? É um olhar para a cultura do outro, tendo como centro a nossa própria cultura, né? Eu vou ter um olhar para a cultura do outro, eu vou olhar o processo cultural do outro, tendo como centro a minha cultura, comparando a cultura do outro com a minha, colocando a minha sempre em ponto de vantagem, né? A principal reação dentro do campo das ciências sociais a essa corrente evolucionista, né, que foi fundada pelo Taylor ali, então denominada como método comparativo, inicia-se com Franz Boas, lá nos início dos anos 1900, né?
Ele propôs que, em vez do método comparativo puro e simples, a comparação dos resultados obtidos através dos estudos históricos das culturas simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas dos meios ambientes fossem feitas levando em consideração que não existia um caminho único a ser percorrido na hora de construir esse conjunto de soluções para problemas que talvez fossem iguais ou diferentes, né? Nessa perspectiva do Franz Boas, a gente não teria uma cultura que nos levaria inevitavelmente a um ponto só de desenvolvimento social e econômico de todas as sociedades. Nós teríamos culturas diferentes que teriam sido nada mais do que processos de soluções diferentes dadas por grupos sociais diferentes a problemas diferentes, né? A partir daí, o Boas, então, ele desenvolveu uma perspectiva que a gente chama de particularismo histórico. O que é isso, particularismo histórico? É que cada sociedade tem um desenvolvimento social e histórico particular, que só pode ser compreendido, levado em conta as especificidades de cada sociedade. Nesse sentido, a gente não tem como comparar uma sociedade com a outra, levando em conta apenas o caminho percorrido por uma delas, né? Ao contrário do etnocentrismo, que era a visão que marchava junto com a ciência lá nos primeiros, aqueles primeiros que vieram a desenvolver o conceito de cultura, nós teríamos agora uma postura multiculturalista, né? Apontando para diversas formas de construção social que nos permitem pensar as sociedades como espaços sociais que têm história social e construção de conhecimentos sociais divergentes e que apontam soluções diferentes para problemas talvez diferentes ou até para os mesmos problemas, né? Se a gente retomar desde o início isso tudo que a gente falou aqui agora, nós vamos estar dizendo o seguinte: bom, o conceito de cultura ele tem seu surgimento com o Taylor lá nos anos de 1900, finalzinho dos 1800, início de 1900, tem como antecedentes históricos a formação social estabelecida pelas obras do John Locke, do Jacques Turgot, por fim do Jean-Jacques Rousseau. Teve uma contribuição do Kroeber em 1950, e com o surgimento da proposta do método historicista do Franz Boas, ele se desvincula, esse conceito de cultura se desvincula do conceito de civilização. Partindo de tudo isso que a gente discutiu até agora, a gente pode levar em consideração que temos culturas diferentes que foram produzidas por povos diferentes, que se foram confrontados com situações diferentes de sobrevivência e que, portanto, conseguiram elaborar um corpo cultural que os permitisse a sobrevivência. Se a gente pensar por que da necessidade da construção desse corpo cultural, por que da necessidade da construção de um aparato social e cultural da produção de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, assim como o definiu cultura lá o Taylor no final dos anos 1800, início dos anos 1900, nós vamos nos deparar com a fragilidade da natureza humana, né? O homem, embora seja um ser natural e cultural ao mesmo tempo, ele nasce com uma frágil capacidade de sobrevivência. Nós, seres humanos, não temos nenhuma programação genética que nos leve a sobreviver. A nossa mediação
feita entre o homem e a natureza, ela é basicamente uma mediação social, cultural, porque aprendemos a sobreviver e aprendemos a sobreviver em relação com a natureza a partir dos ensinamentos que recebemos das antigas gerações. Diferentemente dos outros animais que vêm com cargas genéticas que já, por assim dizer, num método comparativo bem didático e bem baixo, assim, bem raso, já vem com cargas genéticas que orientam o comportamento deles para determinadas ações, né? O homem precisa aprender todo o comportamento, né? Todo o comportamento humano é socialmente aprendido, é socialmente produzido, né? Nós aprendemos, segundo alguns, até a respirar logo que nascemos e tomamos o tapa, aquele da parteira, para poder chorar, abrir o pulmão e aprender a respirar. Aprendemos a caminhar a partir do ensinamento de uma geração passada, aprendemos o que se pode e o que não se pode fazer, aprendemos quais são as coisas que garantem a nossa sobrevivência e quais são as coisas que colocam em perigo a nossa sobrevivência. E, portanto, nosso aprendizado é um aprendizado contínuo e que nos coloca na condição histórica de receber das gerações passadas todas as informações que foram socialmente produzidas. Vejam que, nesse sentido, o processo de endoculturação, que a gente pode chamar aqui, que é de quando a gente nasce, a gente passa por um processo, a sociologia chama de socialização, a antropologia vai chamar de endoculturação, é um processo no qual nós passamos por um intenso aprendizado. Esse processo no qual a gente passa por um intenso aprendizado é um processo que começa na família, tem na sua instituição escolar um grande aliado, né, na medida que vocês entram para a escola lá, na pré-escola, tem alguns 2, outros 3 anos de pré-escola, 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, dá aí uma média de 14, 15 anos que vocês vão ficar dentro da escola recebendo os conhecimentos que foram socialmente produzidos ao longo da história da humanidade. Antes disso, vocês têm o grande aprendizado que se dá no seio da família, que é o que permite a vocês ter o salto qualitativo que os outros animais não conseguem, que é o aprendizado da linguagem, né? Quando vocês entram para a escola, geralmente vocês já sabem falar, vocês vão aprender a ler e escrever, mas a falar e a identificar a linguagem é um processo pelo qual nos diferencia dos outros animais. Então, o que nos diferencia, segundo a antropologia dos outros animais, é a nossa capacidade de construir símbolos e signos que nos permitem, de alguma forma, construir cultura e ensinar de uma geração para outra todo o conhecimento socialmente produzido ao longo da história da humanidade. Vejam que o seguinte, esse método de ensino baseado na linguagem nos permite ensinar para uma outra pessoa aquilo que a pessoa não está experimentando de forma concreta, né? A partir da linguagem, eu posso explicar para vocês como se faz algo sem precisar fazer isso na frente de vocês. Esse é o passo fundamental que nos diferencia dos outros animais, segundo os antropólogos e segundo aqueles que construíram o conceito de cultura. Para encaminhar por final agora uma revisão mais rápida disso aqui tudo que eu falei para vocês, nós temos então que cultura é tudo aquilo que o homem faz. Desse todo que o homem faz, a gente pode dividir cultura entre cultura material e cultura imaterial. Cultura material são todos aqueles objetos que são produto da ação humana, como essa caneta que eu estou segurando aqui, que eu posso tocar, que são palpáveis. Cultura imaterial são todos aqueles conjuntos de coisas criadas pelo homem, crenças, arte, moral, leis, costumes, quaisquer outras coisas que sejam produto da ação humana e que eu não posso tocar.
eu não consigo palpar, que eu não consigo tocar, e por isso são não palpáveis, né? Esse conceito de cultura que surge primeiro para dividir de um lado biosfera, aquilo que é da natureza, de outro lado antroposfera, aquilo que é produto da ação humana, num primeiro momento leva os pensadores sociais a acreditarem que existia uma espécie de contínuo onde as sociedades, por comparação uma com a outra, estariam dispostas nesse contínuo entre mais avançadas e mais atrasadas. Isso nos levou a um conceito que a gente chama de conceito de civilização, como se a sociedade estivesse sendo colocada em uma linha de evolução social, e aquelas sociedades mais atrasadas iriam inevitavelmente percorrer esse caminho e chegar lá no ponto mais avançado. Essa perspectiva da civilização ela é influenciada, como eu disse aqui para vocês anteriormente, pela teoria evolucionista do Charles Darwin. Mas, por fim, desse caminho todo aí da construção do conceito de cultura, a gente tem a colaboração do Franz Boas ao criar o método historicista, né, e nos propor a ideia de que não há esse caminho contínuo de evolução, e sim há uma espécie de ilhas de histórias separadas, onde diversas sociedades criam culturas diferentes, e não existiria uma cultura só da civilização humana. Eu acho que não é muito difícil de entender isso, a gente já rebateu várias vezes em cima disso, né? Da mesma forma que eu propus para vocês uma atividade em cima daquele material, que é o material de filosofia, nós vamos ter uma atividade também para ajudar a entender esse material aí, que é um material de sociologia. Essa atividade eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter até a semana que vem para fazer essa atividade. É uma atividade dissertativa que ajuda a ler o material, né? Faz com que tu, ao responder, são questões norteadoras do estudo, né? Que vão nos preparar para a próxima avaliação, e também vão contar naquele um ponto de trabalho que a gente tem que finalizar aqui, né? Um ponto com esse trabalho da revisão de hoje, um ponto com o trabalho da revisão de sexta-feira que vem, e na outra semana a gente faz, então, a nossa avaliação. Eu dividi o material e vocês devem ter notado, excluí muitas das discussões que a gente fez aqui, para que a avaliação ficasse bem tranquila e a gente não tivesse um conjunto muito grande de conteúdo para essa avaliação, na medida que a gente está nessa situação excepcional aqui das aulas virtuais, né? Vou disponibilizar aqui no chat para vocês o link desse material que a gente acabou de trabalhar, que é o material da primeira parte de revisão de sociologia. Só um minutinho. Aí, e também vou disponibilizar esse mesmo material que eu estou disponibilizando o link aqui no chat para vocês lá no grupo do WhatsApp. Quanto ao trabalho em cima desse material, eu vou postar no sistema ali no portal do Plural e vou colocar um arquivo no grupo do WhatsApp. Aqueles que preferirem fazer no sistema do Plural, fiquem à vontade. Aqueles que preferirem fazer fora do sistema do Plural, a partir do arquivo que eu vou disponibilizar para vocês ali no WhatsApp, aí depois tem que me enviar por e-mail a atividade, eu vou colocar o e-mail ali no arquivo também para vocês. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço para vocês, um bom final de semana. Alguém tem alguma coisa para me perguntar aí sobre o que a gente discutiu agora? Não? Estão por aí? Aham. Só um pouquinho. É. Marília, é sobre o conteúdo aqui, que tu quer me perguntar alguma coisa? Pode falar, Marília. Tu escreveu aqui, peraí. Não, Marília, peraí que eu já vou te explicar.